Eis-nos aqui, prosseguindo no Evangelho de João, capítulo 8, ocasião da festa dos tabernáculos, como vimos desde 4 episódios atrás. Aliás, vale sempre a pena, periodicamente, repassar pelos episódios para ir fixando o rico perfume das formosas flores e o gosto dos bons frutos desse jardim da Palavra de Deus. Jesus ainda está no templo. Jesus agora se vira para aqueles que acreditam nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ao crer nele, eles sabem a verdade. Mas o que a verdade faz? Jesus diz nos versículos 31 e 32 que se aqueles que o escutam permanecerem firmes na sua palavra, serão verdadeiramente seus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas aqueles judeus ficam indignados. Como povo de Deus, eles nunca se consideraram como escravos, mas Jesus está dizendo que são escravos do pecado. Ele está dizendo no verso 34 que todos vivem no pecado, afastados de Deus, são escravos do pecado. Todos, não existem exceções. O que isso significa? Isso inclui todos nós, então. Nós somos escravos do pecado, porque continuamos a pecar e não conseguimos parar. Somos escravos porque uma vez que pecamos, continuamos presos na escravidão do pecado, que nos leva a enfrentar o julgamento de Deus. E Jesus diz que um escravo não é parte da família, diferentemente de um filho, que uma vez na família, é da família para sempre. Então, como escapamos da escravidão? O verso 36 mostra que é o Filho de Deus que liberta. É através da morte de Jesus, do verdadeiro Filho, erguido na cruz, que nos libertamos da escravidão do pecado que nos ilude. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Nos versos 37 a 47, Jesus mostra que há somente 2 famílias espirituais. A pergunta é: a qual pertencemos? Neste trecho, podemos notar uma sequência de 4 passos lógicos que demonstram a verdadeira família espiritual daqueles judeus. Primeiro, eles têm um pai diferente. Você demonstra de qual família pertence ao se comportar como seu pai se comporta. E eles querem matar Jesus. Veja o verso 37. Eu mostro qual é a minha família ao falar as palavras que ouvi de meu pai. O verso 38. Segundo, Abraão não é o pai espiritual deles. Abraão não pode ser o pai espiritual deles. Se fosse, eles agiriam como ele, diz o verso 39. Portanto, eles têm um pai diferente espiritualmente. Abraão pode ser o pai natural deles, mas eles são de uma família espiritual completamente diferente, diz o verso 41. E agora, nos versos seguintes, Jesus vai dizer de qual pai pertence os que vivem presos na ilusão do pecado. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou.
Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Então, terceiro, Deus não é o pai deles, porque se fosse o pai deles, eles iriam reconhecer e amar Jesus, diz o verso 42. E ao invés disso, eles não suportam ouvir sua palavra, diz o verso 43. E quarto, é o diabo o pai deles. Eles agem como o diabo, querem assassinar Jesus e eles não estão interessados na verdade, diz o versos 44 e 45. Esta é uma acusação desconcertante e eles não têm como argumentar contra ela, diz o verso 46. Por que eles não conseguem ouvir as palavras de Jesus? É porque eles não pertencem a Deus. Seguindo esses passos lógicos, o que isso revela sobre qual é a família espiritual a qual pertencemos se rejeitarmos Jesus e seus ensinamentos? A resposta é tão clara quanto incômoda. O mundo secular e aquela velha serpente do maligno continuam a iludir, exatamente como foi com Adão e Eva, enganosamente convencendo que Deus permite comer de tudo, ou fazer de tudo neste mundo, e que tal permissividade de viver para nós mesmos, satisfazendo todos os nossos próprios desejos, não nos afasta de Deus. O mundo continua, portanto, escravo dos desejos da carne e das suas ilusões, tudo instigado e sob a paternidade do pai do mal, que é o diabo, como disse Jesus. A quem você pertence? Se você ainda está escravo do pecado, pense no que Jesus diz, que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, ou seja, morre para os desejos da própria carne, morre para as ilusões do mundo e, portanto, se liberta do poder da escravidão e da paternidade do diabo, pois passa a ter como pai o Deus Todo-Poderoso, justo, mas misericordioso. E ao ouvir a Deus, efetivamente, você vai amar e obedecer a Jesus. Aquebrante-se diante desta realidade e venha ser e estar para sempre com a família de Deus. Deus te abençoe.